Olá, olá! Seguimos então na nossa jornada pelo livro Adeus ao Trabalho, Centralidade, Ensaio sobre as Metamorfoses e a Centralidade do Mundo do Trabalho. Este é o capítulo, chegamos ao capítulo 4 da segunda parte que é intitulado A Crise Vista em Sua Globalidade. Trata-se de uma resenha crítica sobre a obra de Robert Kurz, intitulada O Colapso da Modernização, da derrocada do socialismo à crise do socialismo de caserna, à crise da economia mundial. Este é o vídeo que eu mais terei dificuldade em fazer, porque trata-se do maior número de discordâncias entre eu e o autor, mas eu tentarei não colocar essas discordâncias e sim colocar a ideia do autor neste capítulo. Então ele fala desse livro, que é o livro, como eu falei, O Colapso da Modernização, de Robert Kurz, e nesse livro o autor Robert Kurz sustenta que a derrocada do leste europeu socialista nada mais é que parte da crise do capitalismo ou da economia de mercado, uma vez que a União Soviética manteve as categorias fundamentais do capitalismo, sejam elas salário, preço e lucro, enquanto ganho da empresa. Seria, portanto, o regime soviético, o regime socialista real, uma variante do sistema produtor de mercadorias e teria entrado em crise em função disso. O estatismo existente no leste europeu, portanto, seria uma variante possível dentro do capitalismo, como ocorreu em outros momentos históricos. Ele cita o exemplo da Alemanha de Bismarck e do intervencionismo keynesiano, entre outros. Ele sustenta que a crise que colapsou a União Soviética, ela teria também passado pelos países do terceiro mundo e agora estaria alcançando, portanto, o Ocidente, mas essa seria a mesma crise, a crise do capitalismo. Uma crise que pega primeiro o regime soviético, que para ele é uma variante do capitalismo, alcança o terceiro mundo e, por fim, alcança o mundo desenvolvido capitalista, que é a crise que nós vivemos atualmente. É uma tese bastante polêmica, bastante controversa. O próprio Ricardo Antunes reconhece isso e ele acha que as formulações acertam o diagnóstico do regime soviético, mas falham na forma de caminhar para além do capital, ou seja, nas proposições deste livro, e ele vai apresentar quatro críticas a este livro, enumerando estas críticas. A primeira delas é a de que o primeiro problema do texto é a supressão da subjetividade, que é somente entendida a subjetividade como um objeto ou intuição, mas não como uma atividade humana sensível. Ele adere com isso, segundo o Ricardo Antunes, ao grupo dos críticos da centralidade do trabalho. A classe que ele portanto acha que a classe que vive do trabalho não estaria possibilitada objetivamente para superar o capitalismo. Nisso, Ricardo Antunes discorda do Robert Kurz. Ele acha que sim, a classe que vive do trabalho, ela pode vir a fazer, se tiver autoconsciência, né, se autoabolir como classe e emancipar a sociedade como um todo. Portanto, o Ricardo Antunes acredita no potencial revolucionário da classe que vive do trabalho, diferentemente do Robert Kurz, ok? Segunda crítica, o autor crê que a Revolução Russa não foi burguesa em sua origem, mas processualmente curvou-se à lógica mundial do capital, diferentemente do Robert Kurz, que sustenta que desde o início tratava-se de uma revolução burguesa. Terceira crítica, exagero nas críticas ao marxismo. O Ricardo Antunes acha que
o Robert Kurtz exagerou nas críticas ao marxismo, já que o Robert Kurtz fala que todo o marxismo do Ocidente, enfim, não vale, nada vale, tudo terra arrasada. Já o Ricardo Antunes acha que houve acertos no século XX. Segundo o Ricardo Antunes, Trotsky seria um acerto, Gramsci seria um acerto, Lukács seria um acerto, entre outros, mas principalmente esses 3 exemplos para Ricardo Antunes demonstram que sim, houve acertos do marxismo no século XX, não dá para jogar tudo na vala rasa. Último ponto que o autor levanta, o Ricardo Antunes, ele acha que o Kurtz desconsidera a dinâmica da luta de classes, onde, por um lado, as forças burguesas procuram minimizar a crise e, por outro lado, a força de trabalho que, se renovar, pode exercer o seu potencial revolucionário, lançando mais cedo ou mais tarde o tabuleiro no chão, né? Que é fazer a revolução. Então, mas mesmo assim, o Ricardo Antunes acha que o livro do Robert Kurtz, ele constitui uma expressiva reflexão, um dos livros de maior impacto dos últimos anos, ok? Então essa é a análise, foi essa resenha crítica que permeou esse capítulo intitulado A Crise Vista em Sua Globalidade, ok? Seguimos para o próximo capítulo.